Paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus. Parabéns a vocês que estão agora iniciando esse novo trimestre, terceiro trimestre já, né? Aliás, hoje é a nossa lição já, né? Do nosso último trimestre, né? Já o terceiro já foi. Estamos iniciando agora o último trimestre. O ano foi embora. Já fizemos janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, agora novembro, e outubro, novembro, dezembro e foi embora. O tempo foi embora e nós estamos juntos aqui. Parabéns a você. Para quem está assistindo aqui a primeira vez, eu sou o professor Ronald, sou o fundador do Instituto Teológico Metanoem. Nós estamos aqui para contribuir com o reino de Deus. Nosso objetivo é ajudar o maior número de pessoas com o conhecimento da palavra de Deus e principalmente aqueles que se dedicam ao ensino, doando esse material gratuitamente. Os slides também. Se você precisar, você quer dar uma escola bíblica usando esses slides, quando tem muitos irmãos usando esses slides nas suas escolas bíblicas, tá? É uma distribuição gratuita que eu faço para ajudar as pessoas a levar o evangelho. Deus abençoe, meus irmãos. Nós vamos hoje na lição número 1, os 10 mandamentos, a lei moral, ética e espiritual de Deus para a humanidade. Nossa revista Betel Dominical. Estamos começando, maravilha de lição, 10 mandamentos, o tema geral. E, aliás, se você não está inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, dê seu joinha, tá? Tem um sininho na parte superior e à direita, clica nele, assim você recebe todas as notificações de nossas lições. Amém? Muito bem, vamos lá então. Vamos à lição número 1 hoje. E nosso texto áureo é: amarás, pois, ao Senhor teu Deus, e guardarás a sua observância, e os seus estatutos, e os seus juízos, e os seus mandamentos todos os dias. Deuteronômio 11, versículo 1. Nossa verdade aplicada diz: Deus deu princípios ao seu povo para nortear a comunhão com ele e com o próximo. Meu amado irmão, nesse ponto muito importante já aqui, nós vamos aprender a extrair da lei os princípios, tá? A lei por lei, tá? Se a gente olha superficialmente, parece que não tem nada assim em relação, como dissemos, mas nós não somos salvos pela lei. Ok, mas tem princípios, tá? E esses princípios são essenciais para que nós entendamos. Nós temos hoje dois objetivos, né? Normalmente três objetivos, mas ficou repetido, né? Então, temos dois objetivos: explicar a importância dos 10 mandamentos e citar as bênçãos produzidas pelos 10 mandamentos. Texto de referência, Êxodo 20, versículo 1 ao 6, você pode ler direto no teu celular, ou na tua Bíblia, ou aqui mesmo dar um pause e leia, que eu já vou para a introdução. Vamos iniciar o estudo acerca dos 10 mandamentos, enfatizando a relevância de conhecermos, compreendermos e vivermos segundo a vontade de Deus. Com imprescindível ajuda do Espírito Santo e refletindo tal comprometimento e agradar ao Senhor em todas as áreas de nosso viver, com Deus e com o próximo. Tá? Então, é muito importante nós entendermos isso. O que diz os 10 mandamentos? Vamos compreender, vamos conhecer, tá? O que diz a vontade de Deus, né? E isso, é claro, sempre com a ajuda do Espírito Santo. Jesus disse que ele estaria aqui para nos ensinar. Bom, primeiro tópico: conhecendo os 10 mandamentos. Três subtópicos nós temos. Primeiro, os 10 mandamentos, a lei de Deus. Segundo, prefácio dos 10 mandamentos. E terceiro, a importância dos 10 mandamentos. Então, vamos aqui. Iniciemos este enriquecedor estudo sobre o Decálogo, enfatizando, inicialmente, sua relevância como base para a fé e o viver da nação
o povo de Deus, que foi recém-saída da escravidão e a caminho da terra prometida. Devemos conhecer, pois é a palavra de Deus que revela o caráter de Deus e como o seu povo deve se relacionar com ele e com o próximo. Ok, meus amados, dentro das matérias de hermenêutica, eu sempre ensino aos meus alunos que todas as vezes que nós vamos interpretar o texto, é importante a gente ir para o contexto onde aquele texto foi redigido, foi escrito. E lembramos que Moisés está escrevendo esses 10 mandamentos em um contexto que vão sair do Egito, está no caminho no deserto, enquanto se escreve isto. É interessante porque quando Deus vai chamar Moisés, no capítulo 1 de Êxodo, Deus já fala que eles já estão com um plano pronto de que eles vão morar em Canaã. Então, Deus vai retirar eles do Egito e vai colocar eles em Canaã. Então, quando nós começamos a olhar esse contexto, você lembra que Israel, no Egito, ele não entende nada de regulamentação, legislação de tanto seja princípios ou regras morais, civis, religiosas, tá? É um grupo de pessoas que são escravas, são grupos de escravos que não têm conhecimento acerca disso. Então, Deus vai, que conhece toda a arte da administração, segundo uma grande parte dos teólogos, provavelmente Moisés fora instruído para ser o próximo faraó, mas não foi o próximo faraó, porque ele matou, vocês sabem, né, o Egito, ele fugiu do Egito, e lá ficou 40 de conhecimento da administração, para administrar uma nação. Eu quero que você já perceba que Deus trabalha na tua história para o chamado que Ele tem para você no futuro, ok? Então vamos aproveitar o dia de hoje, absorver o melhor possível para aquilo que Deus tem para nós. Então, eu quero que fique claro que Israel é um grupo de escravos que está saindo, que não conhece nada de como funciona uma nação, ok? Vamos começar assim. E os 10 mandamentos, a lei de Deus. Os 10 mandamentos foram classificados em dois grupos pelas autoridades religiosas de Israel. Aquilo que é ético e teológico, tá? Então tem um lado ético, tem um teológico. Tem o horizontal, tem o vertical. Eles tratam da relação do ser humano com Deus e com o próximo. Quando fala vertical, né? O teológico é Deus com o homem. Ou seja, Deus e o homem, é relacionamento. Aí quando fala horizontal, é o Deus e o próximo, ou o ser humano e o próximo, tá? Então nós temos essa relação vertical e relacionamento horizontal. Existem 8 mandamentos negativos, tá? Eu coloquei entre parênteses proibitivos, porque não é em si negativo, né? Apesar de ter a palavrinha não, tá? Está proibindo alguma coisa. E 2 mandamentos positivos, que são permissivos, ou seja, que permitem, né? Que são a guarda do sábado e honra teu pai e tua mãe. Tá? Quando a gente pensa nesses pontos, tá? Lembra que eu disse que eles saíram do Egito um grupo de escravos? Tá? Você vai perceber que Deus trata cada pessoa, cada grupo, conforme seu contexto. Deus trata cada ser humano conforme seu contexto. Então, como essas pessoas não entendem nada de organização, então Deus precisa deixar claro ordens, tá? Detalhadas para o que pode, o que não pode. É igual uma criança. Você que é pai, você já deve saber, né? Eu creio, né, que uma criancinha, né, acho que a maioria sabe, que uma criancinha de 2 anos, por exemplo, 1 ano e meio, 2 anos, está começando a andar, gatinhar, etc.
E se ela tiver, né, perto de uma tomada de energia, tá? Normalmente, nós não vamos chegar para a criança e explicar que existe energia 110, 220, tem os elétrons, prótons, nós não explica isso. Nós simplesmente fala com a criança, com autoridade, dando uma ordem, né? Não coloque o dedo nessa tomada. Nós damos uma ordem específica. Por quê? A criança não tem capacidade ainda de entender essas explicações. Então, quando Deus está agindo com Israel nesse momento, é assim, igual uma criança. É uma nação que está em processo de crescimento, que não sabe discernir, pensar a si mesmo, por si mesmo. Então Deus vai colocar regras, tá? E toda pessoa, todo iniciante que não conhece seu ambiente de trabalho precisa ser colocado detalhadamente o que pode, o que não pode, ok? Os 10 mandamentos, a lei de Deus. Os primeiros mandamentos são teológicos e se resumem no que Jesus destacou como o primeiro e grande mandamento. Os que constituem a segunda tábua são os éticos, se tratam de amor, ou amar o próximo como a si mesmo. Veja, eu coloquei aqui o texto de Marcos 12:30, quando diz: amarás o Senhor, pois ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Veja a ênfase que Deus faz. Tá? Você vai amar, você vai valorizar esse Deus, mas é com todo o teu coração, é todo, não é metade, tá? Todo o teu amor, toda a tua paixão vai ser direcionada a Deus. Você vai amar Ele com todo o teu coração. Coração está falando aqui de emoções, né? De valores que a gente amamos algo, nós amamos algo porque valorizamos. E de toda a tua alma, aqui nos coloca essa questão de emoções, né? Pensamentos, tá? Mais emoções, sentimentos, tá? Todo o meu ser, tá? Agora, todo o teu entendimento, né? Todos os pensamentos, tudo aquilo que eu processo aqui dentro, eu vou voltar para o Senhor. Como Paulo disse, pensai nas coisas que são de cima, tá? E de todas as suas forças, ou seja, o físico também. Então, nós devemos amar a Deus com todo o nosso ser. É isso que está dizendo. Tá? É interessante porque tem uma parábola, tem uma frase de Nova Guiné que diz que enquanto as palavras não se tornam músculos, não se torna realidade. E quando Deus diz amarás ao Senhor de todas as tuas forças, parece que está dizendo justamente isso. Tá? Você tem aqui dentro a fé, tem o amor, você tem aquele desejo de servir a Deus, você conhece a vontade de Deus, mas transforme isso, tá, em algo prático. Ame o Senhor também com tuas forças, todas as tuas forças. O prefácio dos 10 mandamentos. Êxodo 22 é conhecido como o prefácio dos 10 mandamentos. Deus defende sua autoridade como legislador, o que lhe confere o direito legal de dizer às pessoas aquilo que devem fazer. Deus se apresenta aqui como Senhor. Ele usa seu nome especial da aliança, Jeová. Ele se apresenta como um Deus particular, teu Deus, né? Que se relaciona com seu povo, e cujo relacionamento pessoal é também uma relação salvadora. Então, é muito interessante, muito importante, quando o Senhor o como ele se apresenta, né? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, esse é o texto da Êxodo 20, está na tua revista, né? Na leitura oficial, tá? Tem as referências, né? Então, quando a gente lê esse texto, nós percebemos que o Senhor está reivindicando isso. Eu te tirei da terra do Egito. Os israelitas não tinham condições nenhumas para saírem do Egito. Eles não tinham recursos. É Deus que tirou com mão forte.
igual a nós. Nós não tínhamos capacidade de sair do mundo. Foi Deus que se fez carne. Cristo morreu na cruz, é a segunda a pessoa da Trindade, morreu na cruz. Ele fez isso para que nós pudéssemos sair da escravidão do pecado. Então, essa reivindicação, eu sou o Senhor teu Deus, é porque Ele quem agiu, Ele quem fez. A importância dos 10 mandamentos. Moisés desceu do Sinai com mandamentos. Mas o que significa esses mandamentos para nós? Até que ponto devemos obedecer essas ordens? Não podemos ignorar nada do que foi escrito. Se está escrito, é porque é proveitoso, mesmo que, ao nosso ver, parecem apenas proibições. Os 10 mandamentos são princípios que expressam o caráter eterno de Deus. E como Deus não muda, essas palavras serão sempre como Ele, tá? Vamos corrigir aqui, ó. Está errado, né? Pronto. Então, quando a gente pensa aqui, tá, no texto, né, o que eu vou guardar dos mandamentos? Certamente tem os princípios, tá? Todo princípio, tá, é igual à lei da gravidade. A lei da gravidade funciona aqui no Brasil, funciona lá na China, qualquer lugar do planeta Terra, ninguém pode mudar. Então, a palavra tem seu princípio, tem sua essência, tem sua raiz, tem algo profundo que eu preciso entender isso, tá? Para eu tirar proveito disso e viver o melhor que Deus tem. Vamos, então, compreender, né? Diretrizes para viver como povo de Deus, um não positivo para a vida e um marco histórico. Os 10 mandamentos soam como grandes proibições para muitos, mas foram estabelecidos por Deus como um meio de produzir uma vida melhor. Então, regras, tá? A gente tem que entender, igual eu disse, a criança pequena, enquanto ela é pequena, essa criança, ela precisa de regras, precisa de proibições, né? E às vezes mesmo o castigo, né? Às vezes a mãe diz assim, não coloca a mão na tomada, senão leva uma chinelada, né? Apesar que hoje está meio proibido, mas, né, a mãe fala, né? Vai levar uma chinelada. Então, essa é uma lei, uma regra, tá? Agora, quando uma criança cresce, vamos dizer 20 anos, a tomada aqui está do lado, tá? Mas ninguém mais precisa falar que aquela tomada pode fazer mal a ela. Ninguém precisa proibir. Por que não precisa proibir? Porque a pessoa está madura. O perigo ainda existe na tomada. Isso não anula o perigo da tomada. A lei, ou seja, quando Deus diz não matarás, não matarás ainda é pecado. Se matar, existe consequência. A lei está lá. Mas a lei não tem mais força para aqueles que amadurecem, ou seja, para aqueles que estão em Cristo. Tá? Eu estou nem pensando em matar nunca. Ou seja, essa lei eu nunca vou quebrar. Ou seja, não me puxa quando era diferente, né? No contexto da criança, a criancinha às vezes se vê tentado de querer colocar o dedinho na tomada, tá? E parece que a lei reforça isso, faz que ela fique olhando para aquela tomada para colocar o dedinho. Então vamos entender, tá? Que essas regras têm o objetivo, tá? Nos proteger. Diretriz para viver como o povo de Deus. Pelo exposto nos textos de Êxodo 19 e o 20, destacamos as expressões: vos trouxe a mim, minha propriedade peculiar, reino sacerdotal e povo santo. Te tirei da casa da servidão. O Senhor, Deus, libertou e revelou seus propósitos. A questão que se apresenta é: como é viver que pertence a Deus? Como é ou viver que pertence a Deus? Como ser um povo separado de Deus? Como servir a Deus, tá? Então, no início, como eu disse, a criança não sabe como viver
nesse planeta Terra, porque ele estava no ventre da mãe. Tudo é nova experiência, então precisa ser detalhado o como. Como vai fazer, tá? A criança, primeira vez que vai pegar numa colherzinha para comer, como que vai comer? Né? Como é que vai pegar a colher? Como é que vai segurar a colherzinha para comer? Depois que a pessoa é adulta, não precisa explicar isso. Então, todos os iniciantes, todos os novos em qualquer área, precisam o como, explicar detalhadamente. O não positivo para a vida. A forma negativa da expressão não farás ou similares é a que prevalece no decálogo. Por quê? Porque a formulação negativa chega a ser mais precisa e pontual do que a positiva. Algo é negado, mas por oposição todo o resto é permitido. Sinais de trânsito, por exemplo, não restringem o tráfego, né? Mas providenciam ordem para o movimento. Você percebe o que estamos dizendo? Então, esse não farás, não farás, não farás, nada mais está colocando de uma forma específica para alguém que está começando uma jornada, tá? Uma nova jornada, uma nova experiência, tá? Então, precisa ser feito isso, igual o sinal de trânsito. O sinal de trânsito não nos interfere na vida, tá? Mas gera ordem nesse tráfego, né? Nesse movimento, ok? Ainda nós colocamos aqui Gálatas 4, 1 ao 3, justamente para você entender, tá, o que eu quero passar para você, e Paulo que disse isso. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Veja só, o herdeiro, enquanto é criança, vai ser tratado como servo, precisa de ordem. Assim também nós, quando éramos meninos, ou seja, nós não compreendíamos, não entendíamos Deus, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Quando diz rudimentos, tá? Eu coloquei aqui o texto, né, que eu não vou colocar tudo, tá? Mas você lê no capítulo 4 desse texto mesmo, versículos 4 e 5, tá? Fala da lei. Então, rudimentos do mundo aqui está falando da lei. Então, quando nós éramos crianças, nós precisávamos, quando não éramos maduros, nós precisávamos que Deus nos dissesse: não faça isso, não faça aquilo, não faça aquele outro. Hoje não. Nós amadurecemos e entendemos que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito por nós, mesmo sendo nós ainda pecadores. Então Deus nos ama e tudo que nós vamos fazer por Ele, para Ele, é movidos por esse amor. Tá? Nós não estamos mais debaixo de uma cobrança, nós fazemos por prazer. Nós temos um Deus que nos amou até a morte de cruz. Tá? Então, aquilo que nos motiva a obedecer, aquilo que Deus nos direciona, nada mais é o amor por Ele. Ok? Um marco histórico, o Decálogo soa como uma advertência contra se tornar como os egípcios, né? Eles são o povo da promessa. O povo de Israel não deve perder a memória histórica, tanto da esperança de ser uma bênção para outros povos, quanto a realidade da libertação da escravidão. Ao dizer que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, Deus está cumprindo a promessa de redenção feita a Abraão. Interessante. Deus prometeu a Abraão, tá, que a sua geração ficaria 400 anos na escravidão e depois sairia para habitar na terra de Canaã. E agora, Deus cumpre sua palavra. Tá? Você pode ver em Êxodo capítulo 1, Deus vai enfatizar esse cumprimento que Deus multiplicou o povo, deu crescimento ao povo para poder tirar eles do Egito, para cumprir a sua promessa. Tá? Então, o povo de Israel
deve ter isso em mente, né? Isso é a questão da Páscoa, né? A Páscoa vem para que eles se lembrem sempre, tá? Que Deus tirou eles do Egito, da escravidão. Vamos lá, vivendo os 10 mandamentos. As bênçãos condicionadas dos 10 mandamentos. O espelho dos 10 mandamentos, os 10 mandamentos são eternos. Tudo que está escrito é para ser vivido e praticado. Tudo que temos a fazer como filhos de Deus é conhecer o que devemos praticar. Os mandamentos de Deus estão em conformidade com o seu caráter. Os mandamentos são para parte dele mesmo e aplicá-los nas nossas vidas será de grande enlevo para todos nós. Então vamos pensar um pouquinho, tá, acerca desses princípios, o que eu devo guardar em relação aos 10 mandamentos. As bênçãos condicionais dos 10 mandamentos. 3 coisas estavam condicionadas à obediência de Israel. Propriedade peculiar de Deus, ou seja, será meu tesouro, disse, né, a NVI, né? Meu tesouro especial, ou seja, um relacionamento especial com o Todo-Poderoso. Deus está colocando as regras, como eu já disse, os como, porque o povo está aprendendo, tá? Então, Deus, ele coloca as regras e coloca o prêmio. Se vocês cumprem isso, vocês vão ser meu tesouro especial. E são um reino sacerdotal. Aí aponta para o serviço. Qual o papel do sacerdote? O papel do sacerdote é levar o povo, os pedidos do povo, a Deus. E o profeta tem caminho oposto. O profeta, ele traz aquilo que o Senhor diz ao povo. Então, o sacerdote, um reino sacerdotal, nós, como povo de Deus, tá? Nós temos um papel de levar as pessoas, ou os destinos dessas pessoas a Deus, interceder por elas, tá? Então, o fato de a pessoa viver, tá, dentro dos princípios dos 10 mandamentos se torna um reino sacerdotal. Povo santo, separado por Deus para viver de acordo com a vontade de Deus, e não segundo os costumes das nações. Então, mais uma vez, pode e não pode, tá? Isso é para direcionar a um povo que está aprendendo, tá, como é viver para Deus. O espelho dos 10 mandamentos. Dizer que Deus cometeu erro ao exigir o impossível é mal interpretar o propósito dos 10 mandamentos. Eles foram dados para nos ajudar a identificar um problema que está no mais profundo de nossa alma, que é o pecado. Os 10 mandamentos são como uma radiografia, pois apresentam o problema que está dentro de cada um de nós. Veja só, meu irmão, a lei nunca teve por objetivo salvar ninguém. Mas quando eu não consigo cumprir a lei, eu vejo quão incapaz eu sou de satisfazer aquilo que Deus quer. Logo, só me resta confiar na graça e no amor de Deus para que Ele me salve. Eu aceitar o presente que Ele tem em Cristo Jesus, a salvação. Os 10 mandamentos são eternos. O respeito a Deus sempre requer respeito à sua lei. E desrespeitar a sua lei é o mesmo que desrespeitar a sua pessoa. Na cultura em que vivemos atualmente, é possível estar interessado em Deus e, ao mesmo tempo, não fazer o que ele diz. Os 10 mandamentos representam as leis morais de Deus, os quais nunca se movem ou mudam. Podemos ilustrar refletindo sobre como uma pessoa lida com a lei da gravidade, né? Um exemplo que já coloquei é a nível universal, a lei da gravidade. Então, aos mandamentos têm seus princípios. Veja, por mais que uma pessoa acredite na sua mente que não existe lei da gravidade, né? Eu não acredito na lei da gravidade. Sobe a um prédio de 10 andares e pula de lá, dizendo que não acredita na lei da gravidade. Isso não faz que a lei da gravidade pare de existir. A pessoa vai morrer se fazer isso, tá? Então, os princípios da lei dos 10 mandamentos ainda estão em vigor, são princípios. Eu vou dar um exemplo bem pequeno, em outras lições estaremos aprofundando, por exemplo, o sábado. A palavra sábado é descanso.
E Deus está colocando um princípio para nós. Está dizendo, vocês, seres humanos, seu corpo físico é limitado, portanto, vocês precisam ter um período de descanso, a palavra sábado é descanso, de 8 em 8 dias. Exemplo, teu sábado pode ser no domingo, teu sábado pode ser na segunda, pode ser na terça, quarta, quinta ou sexta, ou no próprio sábado, não importa. Importa que você tenha um dia de descanso. Um dia que você respire, descanse, relaxe, tá? Para colocar tudo em ordem e você pensar se está indo em direção, vivendo o propósito de Deus que você recebeu da parte de Deus. Então, esse é um princípio do sábado, tá? Não é guardar o dia de sábado, mas guardar o princípio que eu preciso descansar para eu estar sempre renovado e vendo os propósitos que Deus tem na minha vida. Muito bem, meus amados, nós explicamos a importância dos mandamentos, citamos as bênçãos produzidas pelos 10 mandamentos. Deus vos abençoe, meus amados irmãos. Desejo que esse trimestre seja abençoadíssimo para os irmãos. E lembre-se de deixar seu like, compartilhe com mais pessoas possíveis. O nosso objetivo é ajudar o maior número de pessoas com a palavra de Deus. Deus vos abençoe. Desejo uma excelente escola dominical para os amados. Paz do Senhor Jesus.